Você alguma vez já sentiu como se não pertencesse, como se não se encaixasse, que estivesse só em sua jornada espiritual? Eu quero que você saiba que nós compreendemos. Estamos aqui para você. Olá, seja bem-vindo às Quartas com Cryon. É aqui que Mônica e eu estamos aqui como parte do Fórum da Quarta-feira para discutir o tema de ser a ovelha negra. Bem, se você nunca ouviu sobre o Fórum da Quarta-feira, nós te informaremos o que é em apenas um momento. Para os nossos membros, bem, eles já sabem o que esperar e estamos felizes por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Também estamos felizes por nossa plateia do YouTube estar aqui também. Quando eu penso de Cryon estar no YouTube, eu sinto alguns arrepios. Na verdade, estou surpreso, já que você precisa se lembrar por quanto tempo eu tenho feito isso. E há muitos motivos para eu dizer isso. Quando eu comecei a canalizar Cryon pela primeira vez, não era visto da forma como é hoje. Canalização não era algo aceito de forma alguma. Na verdade, era considerado um culto, não é nem de perto como é reconhecido hoje. Na verdade, Cryon até mesmo me disse para me afastar da mídia massiva. Então, quando o YouTube chegou, eu resisti em estar aqui. O que mudou? A humanidade mudou. E é o motivo pelo qual Cryon está aqui, tudo devido à mudança na consciência. Agora, se você sintonizou para assistir isto, eu sei que você está interessado em encontrar uma verdade maior. Isso significa que você é parte da mudança. Eu acho que isso está absolutamente correto ali. A humanidade está despertando. Há tantas coisas mudando, se transformando. Eu acho que a metáfora mais famosa de Cryon é acender o fósforo em uma sala muito escura. E quando isso acontece, de repente, mais pessoas podem ver, elas ficam com menos medo. E o portador do fósforo nem mesmo é conhecido. Uma das ferramentas que nós temos para nos ajudar a acender o nosso fósforo e a irradiar nossa luz é usar afirmações. Yuli e eu acreditamos que afirmações são poderosas. As palavras que você fala, elas carregam energia, elas posicionam o campo de potenciais que existe todo ao seu redor. E nós gostaríamos de começar nosso tempo juntos com algumas afirmações. E nós convidamos você para participar conosco e reivindicá-las como sendo suas. Eu sou digno de amor e aceitação. Eu sou amável e incorporo alegria e felicidade. Eu sou digno de amor e aceitação. Eu sou amável e incorporo alegria e felicidade. Eu sou digno de amor e aceitação. Eu sou amável e incorporo alegria e felicidade. Eu sou digno de amor e aceitação. Eu sou amável e incorporo alegria e felicidade. Afirmações simples, mas muito poderosas. E se nós pudéssemos carregar aquele sentimento de autoestima a cada momento de nossas vidas? Nós queremos que você saiba que você nasce digno, você realmente nasce. Você merece estar aqui, sim, você merece. E você merece uma vida de alegria e felicidade. E agora é hora de contar um pouco mais sobre o nosso Fórum da Quarta-feira. E eu gostaria de pedir a Mônica para talvez fazer uma revisão rápida. Na quarta-feira do mês, somos apenas o Lee e eu. E nós chamamos a isso de o Fórum da Quarta-feira, pois nós usamos esta oportunidade para discutir um tópico ou um tema que nós sentimos estar nas mentes e corações de todos. Nós também passamos um pouco de tempo respondendo algumas das perguntas que foram enviadas por nossos membros. Então, se você é um membro, por favor, continue enviando todas aquelas fascinantes, maravilhosas, interessantes perguntas. Nós adoramos recebê-las. Nós começamos esses fóruns das quarta-feiras há cerca de 1 ano e meio atrás, e nós o fizemos como uma melhora do programa das Quartas com Cryon. E desde aquela época, nós discutimos muitos tópicos diferentes. E é verdade, nós certamente fizemos exatamente isso. Eu me apoio em Mônica para me ajudar com tudo. E há motivos para isso.
Mas eu pedirei a ela para me ajudar a escolher um tema e também para selecionar as perguntas e tudo isso, porque a Mônica tem uma memória fantástica. Eu a chamo de meu cérebro. É por isso que eu me volto para ela frequentemente para saber de coisas que estão lá e que eu não poderia me lembrar. Sabe de uma coisa? É difícil viver com uma mulher que se lembra de tudo. Então, pessoal, vocês sabem do que estou falando. Com toda honestidade, isso não muda as coisas. Mônica, quais são daqueles tópicos que nós já abordamos no passado? Ah, meu Deus! Nós abordamos muitas coisas. E se eu mencionar dois que se sobressaem, talvez, Lee, você possa fazer uma recapitulação do que nós discutimos. O que você acha, Lee? Essa é uma ótima ideia. Isso realmente é algo que nós não podemos fazer muito deles, devido ao tempo, mas eu quero abordar dois dos mais profundos. Qual um tópico que você se lembra que você gostaria que eu falasse a respeito? Eu acho que o tópico de fazer a passagem com alegria, e na verdade nós discutimos isto em janeiro do ano passado. Há tantas pessoas que carregam tristeza e luto, e o Lee e eu realmente gostaríamos de entregar conforto e paz. Então, brevemente, falarei sobre fazer a passagem com alegria, sabe? O Cryon nos diz que quando nós damos nosso último suspiro, nós vamos para casa. Não é um mau negócio, mas é difícil para aqueles que são deixados para trás. É por isso que o conceito de fazer a passagem com alegria foi dado como uma verdade espiritual básica. Há milhares de anos atrás, pelas mães estelares na Lemúria. Eu quero dar um exemplo muito breve, apenas alguns minutos, que poderão mudar sua mente a respeito de talvez como a morte é vista. Nós sabemos que a morte é uma transição, que a consciência não é destruída. A consciência é a energia de você como um ser humano e ela permanece. Não apenas ela permanece como consciência, e tudo que você é ainda permanece, talvez em um nível mais elevado, mas ela não vai embora também. Agora, esse é um outro tema. O tema é fazendo a passagem com alegria. Você sabia que na Lemúria, onde isso foi ensinado, havia uma sensação de quando uma alma dava o seu último suspiro ou o faria, em outras palavras, as pessoas podiam saber quando o último dia estava aqui, quando ele chegava. Eles estavam tão conscientes daquilo que eles se reuniam com os mais velhos e muitos deles passavam juntos, todos de uma vez só. Agora, esse é um conceito de uma consciência muito elevada. Quando você entra em contato com sua alma e com o espírito, até um ponto em que nós estamos planejando fazer nesse planeta com as velhas almas, poderíamos ter esse tipo de coerência. Eu quero te levar para um lugar que é chamado de o Poço Eterno. Há milhares de anos atrás. É o poço onde os nascimentos debaixo da água de muitos bebês juntos era feito todos de uma vez só, da mesma forma, quando as mães podiam então estar juntas ao mesmo tempo para o nascimento de seus filhos junto com outras. Isto é uma consciência ascensa, mas também é o mesmo poço, o Poço Eterno, onde muitos então fariam sua passagem. Pense sobre isso. Há aqueles que nascem e aqueles que fazem a passagem no mesmo poço. Mas eu te levo para esse poço muito rapidamente, para você compreender que eles estão lá e que há uma assembleia ao redor deles, ou da aldeia, e conforme eles dão seu último suspiro juntos, aquelas belas velhas almas naquele poço, sentados naquele poço, na água, a multidão está cantando a canção da vitória. A canção da vitória é uma canção cantada com alegria. É a mesma canção que eles cantam no nascimento. A criança ouve com seus ouvidos, é a primeira coisa, e depois, quando eles passam, ele é cantado para o outro lado. É uma experiência alegre. Isso é fazer a passagem com alegria. É tão belo.
É algo tocante pensar a respeito. Então, fazer a passagem com alegria, eu acredito que é muito, muito importante. Eu adoraria ver nossa cultura, de alguma forma, não chegar num lugar necessariamente onde todos eles fazem a passagem juntos, mas tratariam aquela morte talvez ao redor de uma cama de hospital, cantando a canção da vitória, agradecendo-os por suas vidas. Depois, quando eles forem embora fisicamente, um outro processo de saudar a sua consciência de volta para a terra para permanecer com aqueles que ficaram. Eles não se foram, simplesmente não. Nós poderíamos passar muito tempo, mas o que mais você quer que eu reveja? Está difícil para mim ficar por aqui e não ficar emocionado, sim, absolutamente. Eu acho que aqueles que são os membros, talvez vocês queiram ir e assistir a reprise daquele episódio, onde ficamos o tempo todo falando sobre isso em profundidade, mas houve um outro tópico sobre o qual nós falamos, e que foi a paciência com o Espírito, porque, honestamente, muitos de nós sentimos-nos muito frustrados pelas coisas não estarem movendo-se, fluindo, e parecia que estávamos presos. Isso é algo muito, muito comum. Nós falamos sobre isso, porque há muita coisa a se dizer, até mesmo um livro chamado A Jornada para Casa, que eu escrevi, e que realmente enfatiza como poderia funcionar. Nós ficamos impacientes. Quando nós pedimos coisas ao Espírito, quando nos é dito que podemos ter essas coisas, que nós merecemos essas coisas, querido Espírito, traga isto, pois eu preciso, e então nada acontece. E então nós esperamos e nada acontece. Espírito, você não me ouviu? Sabe? Isso não é algo tão linear? Eu fiz esta mesma coisa. Cryon fala comigo no chuveiro. Eu preciso de algumas respostas. Então eu entro no chuveiro e digo, querido Espírito, obrigado, dê-me uma resposta. E então não haverá nada, ou então algo como apenas, você é profundamente amado. E então eu me seco e depois volto para o chuveiro e pergunto novamente, você não me ouviu? Eu estou no chuveiro novamente. Eu diria que este é o exemplo do que a maioria de nós faz e nós não temos paciência pelo longo prazo. Na jornada para casa, nós temos Michael Thomas, que é o herói, que está naquela terra mágica com 7 anjos, e ele precisa caminhar por ali, e ele precisa andar nas estradas que ele nunca viu, e há muitas encruzilhadas na estrada, ele precisa decidir para qual direção ir, e então ele recebeu um mapa. E o mapa, ele disse, muito bom, eu preciso de um mapa, e então quando ele abre aquele mapa, ele apenas mostra onde ele está. Não mostra a ele nada que ele precisa saber, apenas diz, você está aqui. E então ele dobra o mapa de novo e diz, para que serve um mapa que só diz onde você está? Então, conforme ele chega no lugar onde ele realmente precisa da informação, ele vê uma encruzilhada adiante. Então ele diz, o mapa me mostra onde estou, então ele mostrará a encruzilhada. Ele o abre e apenas mostra onde ele está ali mesmo, na estrada, não lá na frente. Então ele caminha, caminha e caminha. Então ele está frustrado, querido Espírito, eu pedi para você me dizer se eu preciso girar à direita ou à esquerda, eu preciso saber em breve. E então ele chega na encruzilhada da estrada, abre o mapa e ele diz, vire à esquerda. É assim que funciona. E aqui está o motivo. O Espírito nos dá coisas que nós realmente precisamos, mas não estamos num vácuo de forma nenhuma nesse planeta. Há pessoas ao nosso redor, elas estão fazendo coisas, elas têm as suas opiniões, da como as coisas funcionam, e as coisas mudam conforme caminhamos na estrada. Querido Espírito, virar à direita ou à esquerda. Mostre-me, deveria fazer isso ou aquilo. E então nada vem, nada chega. E isso é porque há tantas coisas acontecendo ao nosso redor e que mudam aquilo. Então, quando nós chegamos no lugar onde nós realmente precisamos da informação, o Espírito sabe o que está acontecendo exatamente ao nosso redor e pode nos dizer o que fazer naquele momento. Isso então começa a explicar a paciência com o Espírito. É uma das coisas mais difíceis para se fazer, que é reconhecer realmente que o Espírito sabe o que está acontecendo ao nosso redor e nos ajudará a chegar naquele lugar, exatamente quando mais precisarmos. De volta para você, Mônica. Sim, eu estou me lembrando daquela experiência do fórum da quarta-feira, e que grande recapitulação você nos deu. Então, o tópico desta noite, como nós já mencionamos anteriormente, é a respeito de ser a ovelha negra. Muitos de nós sentem
que somos diferentes de todos na nossa família, às vezes sentimos como se nós não pertencêssemos. Ou podemos nos sentir muito sós em nossa jornada espiritual. Se este é você, nós queremos que você saiba que nesta nova energia há muita energia disponível e nossa intenção esta noite é ajudar você a mudar sua percepção de ser uma ovelha negra para, em vez disso, se tornar um farol para si mesmo e para outros. Mas agora mesmo, nós faremos uma curta pausa de 5 minutos e depois estaremos de volta para responder algumas perguntas e trazer soluções e muito mais.